Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Hércules continua a crescer forte, exuberante, inteligente. Chega aos 18 anos com 3 metros de altura, um corpo apolíneo, uma força literalmente hercúlea, aparência de um deus. Zeus, cada vez mais apaixonado pelo filho, vendo-o desenvolver-se em tais proporções, envia-lhe os deuses do Olimpo para transmitir-lhe conhecimentos que o jovem aprendiz absorve com apaixonada avidez, sem, contudo, aplicá-los na vida prática, possuindo-os tão somente como conhecimentos velados a nível do intelecto. Aos 18 anos de idade, sobe aos bosques de Cíteron, mata sozinho o feroz leão Téspio, terror dos moradores da região. Da pele do leão faz ele uma vestimenta que orgulhosamente ostenta. Os habitantes do reino já veem nele a figura de um futuro herói. Casa-se com Megara, jovem princesa tebana, e tem com ela 2 filhos. A deusa Hera fica cada vez mais irritada ao ver o enorme desenvolvimento de Hércules. Tem consciência de que na Grécia de então, um herói, por sua popularidade, era fácil e frequentemente alçado a um trono como rei. Temendo pelo reinado do próprio Euristeu, alçado ao trono pelo artifício por ela usado de retardamento do nascimento de Hércules, engendra um terrível plano e imediatamente o aciona contra ele. Fomenta um grande atrito entre Hércules e Euristeu. Lança sobre Hércules uma forte carga de pragas com tamanha força que, desesperado, Hércules enlouquece. Enlouquecido, mata sua mulher, Megara, e os seus 2 próprios filhos. Mata os filhos de Íficles, seu irmão, deixando vivo apenas um, Iolau. Vai matar o bondoso anfitrião, quando do Olimpo a deusa Atena atira-lhe uma pedra na cabeça. Com a pancada na cabeça, Hércules recobra lucidez e tem então consciência dos horrendos crimes que acabara de cometer. Para ele, melhor seria ter continuado louco. A cena de sangue dos seus entes queridos espalhados por toda a casa. Os pequenos corpos dos filhos trucidados por ele próprio. Tais visões de horríveis quase que o enlouquecem novamente. Envolvido por grande dor e desespero, resolve suicidar-se. Sai para cumprir a horrível decisão. À saída da casa, na porta da rua, encontra-se com o seu jovem primo e grande admirador, Teseu, um dos futuros heróis gregos. Teseu ia passando pela rua, quando soube do que estava ocorrendo e correu à casa do primo. Num gesto simbólico, estende as mãos para Hércules, que as não quer pegar. Tenta Teseu em vão por todos os meios convencer o primo a abandonar os planos suicidas que este, irredutível, se encaminha para executar. De nada adianta lembrar ao desesperado Hércules não existir culpa num ato praticado inconscientemente no momento de loucura. Teseu sabe da perseguição da deusa Hera a Hércules. Este era um fato que todos conheciam, mas ninguém se atrevia a comentar, com medo de atrair para si as iras da poderosa deusa. O jovem Teseu, corajosamente, arriscando-se mesmo a receber forte castigo da deusa, sabendo ser Hércules um campeão em aceitar desafios, lembra-lhe que o seu enlouquecimento era mais uma provocação da deusa Hera, que Hércules deveria enfrentar esta prova como um desafio a mais, colocado pela deusa no seu caminho.
Com a loucura, Hércules esquecera-se momentaneamente do relacionamento inamistoso da deusa Hera. Volta a lembrar-se, muda de intenção e simbolicamente aperta nas suas as mãos de Teseu. Simbolismos e ensinamentos. O simbolismo da loucura de Hércules contém um dos maiores ensinamentos para o ser humano que busca a evolução espiritual. Somente a sabedoria divina, neste caso representada simbolicamente pela deusa Hera, poderia pôr em prática um plano tão eficaz, um ataque direto ao centro da decisão humana que é a mente. Hércules era o modelo exato do ser marcado pelo estigma do culto à personalidade, da autovalorização, do gigantismo do autoengrandecimento. Poderoso, bonito, jovem, descendente de nobre linhagem, admirado por todos, casado com uma princesa tebana, veste orgulhosamente a pele do leão de Cíteron que sozinho matara. Vive num reino e numa época em que a força física, a área em que é campeão absoluto e supremo, é garantia de poder. De temperamento emocionalmente forte, com seu físico avantajado de 3 metros de altura e enorme força, comete frequentemente excessos do que logo depois se arrepende e, arrependido, chega às vezes a chorar. Ainda criança, desfere um soco no seu professor de música, de nome Lino, que o recriminara por não ter preparado devidamente a lição, prostando-o morto. Inteligente, assimila os ensinamentos passados pelos deuses do Olimpo a mando de Zeus. Contudo, não os põe em prática. O livre arbítrio que recebera não estava sendo usado, e certamente não era esse o caminho de quem tinha pela frente a cumprir tão grandiosa missão. Hércules somos todos nós, seres humanos, filhos e filhas de Deus, centelhas divinas, nascidos na Terra para cumprimento da lei cósmica da reencarnação, única maneira de chegarmos à imortalidade. Como Hércules, movidos pela vaidade, pelas emoções incontroladas, pela presunção, pelo orgulho do poder gerados pela personalidade, usamos mal o livre-arbítrio que nos foi concedido. Adiamos muitas vezes, por força desses vícios, defeitos e limitações, o cumprimento de obrigações que assumimos antes mesmo do nosso nascimento. Por vezes, pensamentos momentâneos, o nosso eu superior, a presença da divina centelha, nos convida a adotarmos conduta menos materialista, mais humilde, menos arrogante, voltada para os valores espirituais da caridade e do amor ao próximo. O ego, entretanto, mais exaltado, retruca: eu sou rico, sou poderoso, sou bonito, o mundo é meu. Por que agora eu vou me preocupar com coisas que eu nem sei se existem? Sou jovem, tenho muito tempo para cuidar disso. E fazemos um bocado de bobagens, cometemos um mundo de tolices. De repente, como num passe de mágica, tudo se acaba. É um negócio mal sucedido, um desastre motivado por excessos cometidos, um gesto impensado de consequências graves, uma relação sentimental que se rompe, uma doença grave que surge, e perplexos perguntamos: o que aconteceu? Como fui capaz de praticar atos tão horrendos? Meu Deus! E agora o que é que eu faço? Nem desconfiamos que atrás desses aparentes desacertos está o plano divino, acionado exatamente para nos fazer retornar ao caminho que nos foi traçado com o nosso conhecimento e aprovação. Por não entendermos por que tais desacertos nos acontecem, começamos a questionar, a perguntar, a refletir, e na reflexão vamos nos descobrindo. Através do autoconhecimento, vamos tomando consciência da nossa insignificância no contexto cósmico e dentro de nossa pequenez perguntamos: quem eu sou? Por que não agi de outra maneira e me deixei levar pelas emoções descontroladas, pelo desequilíbrio?
Foi num desses momentos de reflexão que Hércules se lembrou do oráculo de Delfos, famoso local de peregrinação e de culto ao deus Apolo, que funcionava na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Matar a mulher e os próprios filhos, os entes queridos, simbolicamente, aqui no mito, significa a eliminação do apego, sentimento inferior que prende fortemente os seres humanos às coisas da vida material, tornando-os dependentes inseparáveis. O acúmulo de riqueza, sentimento exagerado de conforto, na maioria das vezes exibicionista, e até mesmo uma estrutura familiar de excessivo envolvimento, por exemplo. A forte presença desse apego gera no ser humano uma enorme sensação de insegurança, o medo da morte e de tudo deixar, medo de tudo perder. Levado assim por tal insegurança, o indivíduo inverte todos os valores, passa desrespeitosamente por cima de todas as leis, morais, éticas, religiosas, de convivência humana, para conseguir sempre mais. Quanto mais tempo, maior é o medo de tudo perder. E assim vai até ele chegar à morte, não a morte chegar a ele, sem ter tido tempo nem disposição de se apegar às coisas do espírito. Apego que o levaria ao outro lado da vida, eliminando verdadeiramente todas as inseguranças e medos. É o apego, portanto, um grande entrave no caminho de quem se dispõe em buscar a evolução espiritual. A prática do desapego é o primeiro passo que deve ser dado na caminhada de quem busca a segurança da eternidade. O aperto de mão dado simbolicamente por Teseu. Na Grécia de então, havia o costume de ser negado o aperto de mão a quem fosse considerado criminoso. Lá não havia, como temos hoje, toda uma ritualística de leis com juízes e tribunais para, em nome da sociedade, julgar, condenando ou absolvendo os acusados de algum crime. A estrutura jurídica que hoje possuímos foi-nos legada pelo direito romano, posterior, portanto, aos gregos. A sociedade grega, como repúdio a esses criminosos, quase sempre impunes, negava-lhes o aperto de mão, uma maneira, embora amena, de discriminá-los. O conhecimento desse costume nos leva a entender o simbolismo do gesto de Teseu ao estender suas mãos para Hércules, dizendo-lhe assim que o não julgava um criminoso, e a reação de Hércules, envolvido num enorme sentimento de culpa em não aceitá-las. Aceitou-as posteriormente, quando convencido estava de sua inculpabilidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.